O que você pensa sobre o feminismo? Foi um movimento ideológico que nasceu com umas certas sementes de inocência, tá? Agrupamento de mulheres final do século XVIII, se desenvolveu mais no século XIX e ganhou grande força no século XX. Só que ao longo desses 200 e tralalá anos que o feminismo se desenvolveu, ele foi sendo corrompido. Ele foi virando uma ideologia que não mais pregava ou defendia aqueles valores mais inocentes que as mulheres queriam de direitos civis iguais. Então, durante muito tempo, as mulheres não votaram. Por quê? Porque a maioria das mulheres não queriam votar. Mas aí agora apareceu um grupo de mulheres que falaram assim, não, mas agora a gente quer. Apesar de a primeira conferência feminista, que foi feita em 1780 e alguma coisa, eles fizeram uma reunião de várias dessas mulheres que acreditavam na pauta feminista, e elas falaram de vários tópicos. E um dos tópicos era direito ao voto. E aquele grupo de mulheres, que eram as líderes feministas daquele movimento, elas decidiram que não queriam votar. Porque elas não queriam essa treta. Só que isso depois foi instrumentalizado por certos ideólogos, por certos movimentos, com interesses ocultos. E acabaram impondo isso, que não era uma vontade daquele grupo de pessoas que estavam se organizando, de realmente ter. Aí a gente viu que, legal, ganhou o direito de votar, porque as mulheres pediram. Todos os grandes benefícios, quando a gente estuda a história, a gente vai ver que todos os benefícios que as mulheres adquiriram, elas adquiriram como uma seção benevolente dos homens. Porque se a gente... Aí vamos lá, seção machismo. As mulheres vão falar assim, calma, acompanha o raciocínio. Ao longo da história humana, as civilizações, elas se estruturaram com sistemas de governo centralizadores. A gente teve impérios, monarquias, ditaduras. Esses impérios e ditaduras e monarquias, elas eram hegemonias de poder baseado em força militar e estratégica. Tá? Ou seja, o líder que ocupava aquele espaço principal, ele matou uma renca de gente que veio antes. Ele não só matou, como ele sustentou em cima de poder de armas e poder de recursos. E ele tá ali instituído como poder centralizador por causa dessa jornada de sacrifício que ele fez vencendo todos os outros homens adversários no campo de batalha. Essa foi a história de todos os impérios e todas as monarquias e todas as ditaduras. Quando a gente começa a ver o advento da república, a gente tem a primeira lá na Grécia, depois a gente tem um hiato gigantesco de homens livres que querem votar. E lá na Grécia, a república, a democracia, era a democracia de alguns poucos. Eram homens acima de tantos anos, com certo patrimônio, com certo prestígio social. Esses homens podiam ir na ágora e votar em temas públicos. Nenhuma outra pessoa poderia. Por exemplo, homens jovens não tinham direito de voto na democracia ateniense. Né? Homens sem poder aquisitivo que não se provaram socialmente não podiam votar na ágora também. Mulheres também não podiam votar. Idosos também não podiam votar. Era só uma faixa estreita. Uma elite ali. Uma elite que se provou naquela sociedade que podia ter o voto. Então o voto era escorado e ancorado em reputação e mérito. Por que você vota? Porque eu venci a batalha tal, porque eu tenho uma família com não sei quantos filhos, porque eu tenho não sei quantos acres de terra, por causa disso. E o cara listava todo o currículo dele porque ele podia ter o direito de voto. Os outros calavam a boca, ele tinha o voto dele lá. Isso aconteceu na democracia grega. O hiato todo que a gente teve de monarquias, de tiranias e de impérios foi força bruta e força de gestão de recursos. Quem tinha a arma, quem tinha a comida, quem tinha a água, quem tinha mais homens, era quem se perpetuava no poder. Quando a gente começa a ver as repúblicas acontecendo no começo do final do século XVII, XVIII e XIX, a gente começa a perceber que quem derruba os monarcas ou os imperadores é um grupo de homens raivosos. E esse grupo de homens raivosos, os revolucionários ou os republicanos, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na França, na Revolução Francesa, como aconteceu na Revolução Gloriosa na Inglaterra, como aconteceu na Revolução Americana também, dos americanos contra os britânicos, foi que teve muito derramamento de sangue. E você matou uma grande parcela dos dois lados daquela sociedade. E os republicanos, depois desse século XVII, com o advento de certas tecnologias, eles começaram a ganhar essas batalhas com os monarcas. Talvez por um certo, aí a gente tem que pegar os historiadores e cientistas políticos, um certo assentamento, né? Aquele efeito gato gordo.
que é isso aí? O efeito gato gordo é que aquele gato perde o reflexo, perde a mobilidade, Tá. porque por tanta abundância. Tá. O gato é um animal extraordinário. Quando tá gordo. Quando tá gordo, ele perde todas. Ele é mais rápido que uma cobra, mas não é gordo. Entendeu? Então, o efeito gato gordo, na minha visão, foi o que matou os grandes monarcas e imperadores. Porque é tanto tempo hegemônico, é a 36ª dinastia, geração do nosso nome aqui, e a gente não vai cair. Não existe isso. Eu não conheço ninguém que acredita que a monarquia vai cair. Aí só que caiu. Com a força de um monte de republicano que se organizou, juntando recurso, juntando força muscular e disposição em morrer. E aí, cara, com derramamento de sangue e de vários monarcas que foram mortos, decapitados ou exilados, eles impuseram o poder, um grupo. Aí você fala assim, tudo bem, agora a gente tem um grupo de homens fortes. O que a gente vai fazer? Não, a gente vai ter que votar esses negócios aqui. Porque ninguém, se a gente começar a ter que se gladiar para ver quem vai ser o monarca, não vai funcionar. Então a gente não vai voltar para aquele estado anterior, que era o que acontecia antes. Dinastias se matavam e elegiam o mais forte de todos. No grupo republicano, eles já tinham combinado essa ideia antes de somos um grupo forte quando somos um grupo. Por isso que a gente derrubou a monarquia. Então, vem o voto, a ideia do voto vem junto com a ideia republicana. Só que a ideia do voto vem junto com quem pagou o preço do sacrifício para ter o direito do voto. Tá. Esse direito do voto, então, né, nesses primeiros séculos do renascimento da democracia, ele vem como o advento do mérito masculino de vencer o adversário. Paguei o preço, posso Paguei votar. o preço, posso votar. A minha família pagou com sangue, pagou com recurso, pagou com sei lá o que eu paguei, mas a minha família pagou, eu tenho o direito de ir lá e de votar. Depois de uma certa estabilização, uma diminuição de guerras maiores, a gente começa a ter essa ideia de concessão de direitos para aqueles que não pagaram o preço. Que aí vem também a abolição da escravatura, vem o direito de cessão da emancipação das mulheres, onde elas podem, mas tudo isso foi cedido por aqueles que pagaram o preço. Entendi. E isso acontece no começo do século XX, depois das mulheres reclamarem muito para os homens que elas queriam votar. Pô, mas vocês não queriam antes. Mas vocês querem ir pra guerra? Não, pra guerra a gente não quer ir. Mas vocês querem votar? Não, a gente quer votar. E os caras olharam em volta e falaram assim, tá, elas não querem ir pra guerra, mas elas querem votar. E aí? Cara, vamos agradar minha esposa, vai? E essa foi a conversa em registros históricos. Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto. Os homens falaram assim, cara, vamos deixar elas irem votar. E isso começou a acontecer com a emancipação de direito feminino, foi a cessão de direitos por aqueles que detinham o poder. Detinham o poder. E aí o que a gente vê dentro do século XX, com o processo de voto, de emancipação, as tecnologias permitindo que as mulheres fizessem trabalhos que não existiam antes. E muito do poder masculino vinha também do poder econômico, de usar a força muscular para transformar em algum valor para a sociedade. Era o braçal, né? É o braçal. Você vai ter que sair com o boi às 4 da manhã e você vai ter que empurrar um arado para você plantar isso. Ah, mas a mulher pode fazer isso também. Mas depois de um dia que ela fez isso aqui, ela tá na cama na UTI. Com hérnia. Com hérnia, quebrou o fêmur, entendeu? Então, eram trabalhos que a natureza é impiedosa. Com a facilitação do desenvolvimento da sociedade moderna e o advento das tecnologias, foi criado muitos facilitadores mecânicos, máquinas, com a Revolução Industrial, que permitiu que as mulheres fizessem trabalhos similares ou equivalentes aos homens, sem necessidade de ter a força muscular. E isso criou um processo de paridade. Pô, mas eu posso deixar uma mulher trabalhando nessa máquina aqui, porque não muda nada apertar esse botão um homem ou uma mulher. E no começo, esse foi o grande incentivo da entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque as mulheres cobravam menos. As mulheres começaram a ser extremamente contratadas porque o cara cobrava 100, ela cobrava 30. Só contrata mulher. O capitalista, você pode falar o que você quiser do capitalista, mas burro ele não é. Ele quer o lucro, né? Corrupto, X, Y, antiético, mas burro ele não é. Então, esse negócio de, mas ele não contrata porque é mulher. Mas se ela ganha menos, porque ela pede menos, porque o mercado discrimina a mulher, por que o capitalista que quer lucro não vai contratar a mulher que cobra menos? Não faz sentido essa equação. E isso é um argumento que quando você coloca pro revolucionário, para essa pessoa que não entende a lógica econômica capitalista, ela trava. Então, esses processos todos aconteceram não como movimento organizado feminista, porque o movimento organizado feminista tinha 0 de poder. Ele não tinha alavancagem nenhum. Todas as sessões de direito que foram concedidas às mulheres foi porque os homens quiseram dar. Por causa do papel de ser protetor, de provedor e paternal. Quando as mulheres reclamaram, os homens deram.
E isso não é o Lucas falando, é um monte de historiador que tá ali olhando a história e vendo os registros históricos do que aconteceu. Cedidos direitos a grupo X, Y, Z, porque foi requisitado. Uhum. Então, e aí acha que não é a ideóloga gênia que não fez isso, a ideóloga gênia que não fez. Quando você estuda essas mulheres que escreveram grandes obras, que as mulheres se matam por causa disso, e acha que é um grande direito divino a mulher sair sem camisa na rua, pra botar os pés de fora, porque isso é uma dádiva da humanidade, o homem sair sem camisa. E as mulheres falam, mas por que o homem sai de camisa, não é sai sem camisa? Na Alemanha agora liberaram as mulheres sem camisa na rua. É mesmo? Não. É a degeneração da sociedade, né? Porque o foro íntimo, você tá falando do órgão que alimenta os seus filhos. Você vai andar no meio da praça pública, lá da Praça da Sé, com os seus pés de fora, depois não reclama do resultado que isso vai gerar. Isso não é um ganho de um benefício. Você tá sendo exposta à vulgaridade. Então, quando a gente olha essas grandes ideólogas que elas acham que são gênias, por trás de todas elas tinha um homem ideólogo, manipulador, que fez ela ter aquelas ideias e escrever o livro. Por quê? Porque ela ser a ferramenta de comunicação social era muito mais efetivo para a ideia do que se ele fizesse. Vou dar um exemplo, tem dezenas. Simone de Beauvoir, ela era apaixonada pela paixonite infantil que ela tinha com seu amante, e ele era um filósofo gigantesco que colocou sementes na cabeça dela sobre o processo do feminismo, e depois ela publicou como se fossem as ideias dela. E ela aliciava meninas para que o amante abusasse. E tem mulher que sai com a camisa defendendo as ideias da Simone de Beauvoir, imprime quadro e coloca lá e faz o podcast, porque a Simone de Beauvoir é a nossa grande gênia, líder. Então, assim, a gente precisa entender de onde as ideias vieram. Não existe estupidez maior do que você não saber de onde as ideias vieram. Então, assim, quer acreditar nela? Legal, mas vê a história. Vê quem que influenciou ela. Vê o que ela escreveu. Elas escreveram coisas, cara, que são bizarras. Elas chegaram ao ponto de falar assim, as mulheres, elas têm que estar no mercado de trabalho, e as mulheres que escolherem ficar dentro de casa deveriam ser proibidas de ser donas de casa. Porque se você der essa opção para muitas mulheres, elas vão escolher essa opção. Então você tem que tirar essa opção delas. Que tipo de líder tirano é esse que tira a liberdade dos seus liderados? Então a gente vê tanta corrupção espiritual, cara, que o feminismo que a gente vê hoje é uma sombra fraquíssima, um reflexo fraquíssimo do que era aquele movimento inocente no final do século XVIII. E hoje é só pauta que o que a gente tem de fruto hoje é o que é uma mulher? Mulher é qualquer pessoa que se identifique com ser mulher. Isso é o que eles falam. Eles chegaram num ponto de valorização da mulher que agora, se você chegar e falar assim, cara, eu sou mulher agora. Pô, mas você tem barba, meio careca, de bigode, fala grosso, mas eu me identifico como mulher. E agora você tem que ser tratado como mulher por uma sociedade inteira dentro dos costumes e tradições. Isso é um desrespeito gigantesco para todas as mulheres que nasceram mulheres. Percebe isso? Sim. Porque você acordou um dia no banho e falou, eu acho que eu sou mulher. Eu quero ter todos os privilégios, todas as bênçãos de mulher. E agora todo mundo tem que me chamar por eu sou a Duda. Entendeu? Sim, E virou uma chave na sua cabeça e agora a sociedade é obrigada a me chamar por aquilo que eu acho que eu sou, mas não sou. E aí muda-se o significado. O que é uma mulher? Mulher não é uma mulher que nasceu com cromossomo XX, que tem um útero, que tem uma vagina e é capaz de gestacionar uma vida. Mulher é qualquer pessoa que se identifica com ser mulher. Então você beira a insanidade, e a gente tem isso não só no Brasil, que tem até uma escala menor, mas nos Estados Unidos isso é uma corrente cultural gigantesca, um dos maiores cânceres hoje que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Europa, então, nem se fala. E o Ocidente, cara, por causa disso, dessas insanidades mentais, a gente é piada no Oriente. Na China... Isso é mais forte aqui do que lá fora. Lá é proibido. Lá é proibido. Qualquer tipo de insanidade, essa é proibida. Essas coisas que a gente tem aqui no Ocidente que são normalizadas, é piada na China e na Rússia. Piada. E a gente tá falando de governos ditatoriais. Nós estamos falando de um fascismo instituído na Rússia e um comunismo declarado do Partido Comunista Chinês. Só que por que essa divergência de pensamento, esse afastamento do comportamento tradicional de costume é proibido lá? Porque esse comportamento não sustenta a vida. Aí se você for ver na China, qualquer tipo de manifestação fora do convergente, homem, mulher clássico, é abafada totalmente. Você recebe um aviso do Partido Comunista,
não continue, cesse as suas atividades. Se você continuar, você vai para uma escola de reeducação e doutrina, e se você continuar na reincidência, é preso. A Rússia é a mesma coisa. Na Rússia, hoje, você tem uma lei que incentiva as mulheres, elas ganham um salário para cada filho que ela tem. Cada filho que a mulher tiver Caramba. e ficar em casa sem trabalhar, ela ganha um salário. Nossa. A China está próxima de fazer isso também. Eles fizeram durante décadas a política de um filho só. Eles conseguiram. O chinês hoje não quer ter filho nenhum e quando tem é um. Eles instituíram, tiraram a penalidade, porque se você tivesse um segundo filho, ainda mais se fosse mulher, você pagava uma multa gigantesca. Então, teve uma indústria de morte, de aborto, principalmente quando você tinha bebês mulheres, porque aquilo era uma penalidade financeira. Nossa. Eles tiraram isso algumas décadas atrás, na década de 90, se eu não me engano. Aí o segundo filho foi permitido. Quando eles começaram a ver que a curva demográfica deles de 2050, 2100 ia reduzir 50% da população, a China hoje faz uma propaganda ferrada para você ter mais filho. Porque, cara, você tá falando de uma China que daqui a 50, 70 anos, 75 anos, vai ter 700 milhões de pessoas. Entendeu? E a Índia vai ter 3 bi. Então você vai ter uma Índia que é 5 vezes a China e tá ali do lado. Sim. Aí reverteram o negócio. Você vai ter uma Indonésia que vai ser maior do que a China em população. Tudo que eles têm de benefício demográfico hoje, da pirâmide demográfica, eles vão perder. Tá. Nesse século. Caramba. E eles estão vendo isso acontecer no Japão. A gente tem populações europeias que até 2100 também vai cair 40% da população que tem hoje. Então é uma crise populacional gigantesca. Tá. E você tem no Oriente Médio e na África os principais expoentes, e na Índia, onde vai ter uma explosão populacional. E aí você tem no Ocidente a defesa de feminismo, de meu corpo, minhas regras, de a mulher quem se identifica como mulher. Cara, isso é uma piada para esses caras. Então qualquer país que adere a isso é feminismo. Que lá no começo do século XX, na Revolução Russa, Alexandra Kollontai implantou tudo com o poder do Lenin. O Lenin falou assim, você pode fazer o que você quiser dessas pautas feministas que você quer. Ela liberou o aborto, ela falou que as mulheres tinham que trabalhar nas fábricas, ela criou creche, ela criou educação infantil para as mães deixarem as crianças lá. Cara, a sociedade russa degenerou. Ela destruiu. Então a União Soviética já testou todas essas pautas que no Ocidente o pessoal em 2025 luta ainda para ter, isso já foi testado há 125 anos atrás. E não rolou. Não rolou, e não só não rolou, como foi extremamente desastroso para a União Soviética. Aí passou alguns poucos anos, se não me engano, são 7, 8 anos, o Stalin, na hora que ele entrou, ele revogou tudo, tirou todos os poderes dessas instituições feministas. Fala assim, isso aqui é um desastre, você está matando a União Soviética. Você é uma inimiga da pátria. Ou você mata todos esses aqui, ou você é enforcada. Ou fuzilada. Foi basicamente isso que a Alexandra Kollontai sumiu no meio do partido soviético, e todas as pautas feministas que ela dizia que era maravilhosa para as mulheres foi tirada da União Soviética. A China, mesma coisa. Não tem permissão nenhuma desse tipo de pauta feminista. Aí a gente fala, cara, se metade do mundo, e uma parte do mundo que está prosperando, que a China, os últimos 20, 30 anos, não para de crescer, estava crescendo décadas a 2 dígitos. Esse ano vai crescer 4%. A Índia também não entra nesse monte de baboseira. Não tem esse tipo de pauta lá. Porque essa maior parte da população, 60% da população mundial que cresce, que prospera, que está saindo da pobreza, não acredita nessas loucuras, e quem alcançou certo privilégio, certo desenvolvimento, principalmente os países desenvolvidos do Ocidente, e o Brasil entra de carona no vácuo nas besteiras dos países desenvolvidos do Ocidente, acredita nesse monte de baboseira. Porque é um câncer mental. Porque controla as pessoas. E isso, cara, ainda é um dos maiores desafios para você ser bem casado. O feminismo hoje talvez seja um dos maiores obstáculos do lado das mulheres e tá virando do lado dos homens também, que tem um monte de homem ressentido também agora. Porque a mulher não deixou eu pagar a primeira conta. Que coisa louca, né? Você chega no ponto da mulher, ela ficou brava comigo porque eu abri a porta do carro quando eu levei ela pra sair. Cavalheirismo, né? Eu já vi mulher dar esculacho em homem porque ele foi cavalheiro. Ela é insanidade. Sim. Então, assim, o feminismo, cara, é uma ideologia morta. Eu acho que tem muitas mulheres percebendo isso. Cara, eu aderi ao feminismo, eu fui feminista durante muito tempo, ele não me trouxe nada de bom. Na verdade, ele me ferrou em vários pontos. Será? Esse é o questionamento que eu quero colocar. Não precisa acreditar em nada que eu tô falando, mas vai pesquisar.
O feminismo te trouxe alguma coisa verdadeiramente boa pra você, não é pra sua classe revolucionária. Pra você, Pessoal. trouxe alguma coisa boa pra você, individualmente, ou piorou sua vida? Unanimamente, as pessoas que eu tenho contato falam assim, cara, o feminismo só piorou minha vida. Não me ajudou em nada. Então, cara, fica a provocação, entendeu? Porque o feminismo é uma das ideias de correntes ideológicas que tem uma inteligência, na minha visão, cruel por trás, que a intenção é só controlar a massa populacional. Assim como tem ideologias também de controle para as pessoas não prosperarem. E você, na hora que você cria um canal como esse, você vira um contrassenso, uma quebra daquele padrão doutrinário que faz as pessoas ficarem pobres. Que faz as pessoas ficarem raivosas com o homem, que faz a pessoa ficar raivosa com as mulheres, que faz as pessoas acharem que a solução para a vida delas é só mais um remedinho que ela precisa pegar no médico. Que eu vou ser saudável e nutritivo comendo Big Mac todo dia. Então tem um monte de corrente ideológica que é para suprimir a vontade pessoal e deixar as pessoas fracas. E um questionamento que eu faço é, o feminismo te deixou mais forte ou verdadeiramente te deixou mais fraca no longo prazo da sua vida? Boa. Muito boa reflexão, né? E estamos aqui firmes e fortes na contramão para você ter uma boa educação financeira e inteligência financeira.